Jesus, no capítulo 13, no versículo 30 do Evangelho de Lucas, vai dizer que há últimos que serão os primeiros e há primeiros que serão os últimos. Mas, afinal de contas, o que ele quis dizer com isso? Esse é o tema da nossa conversa de hoje. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos nos aprofundar mais dentro desta palavra. Olá pessoal, eu sou o Clemilson e esse é o Corte do Clay Batista, sejam bem-vindos. Mas para entendermos um pouco, precisamos voltar antes em alguns versículos, onde Jesus vai dizer no versículo 24, no capítulo 13 de Lucas: procurai entrar pela porta estreita, porque digo-vos, muitos procurarão entrar e não conseguirão. Afinal de contas, o que significa entrar pela porta estreita? A porta estreita significa que devemos, pelo menos, fazer o mínimo de esforço para estar diante do banquete nupcial de Jesus Cristo. E aqui um exemplo que eu quero trazer é de Mateus capítulo 21, onde Jesus vai contar a parábola de um rei que pede para que seus servos vá chamar os convidados para a festa do casamento de seu filho. A esses servos, quando chegam na casa de alguns convidados, uns falam que não vai porque precisa cuidar dos seus próprios negócios, outros convidados acabam maltratando esses servos e até matando. Ao saber disso, o rei, encolerizado, pede para que suas tropas vá atrás desses convidados e mate esses convidados. E ainda mais, esse rei pede para que suas tropas vá até as encruzilhadas convidar outras pessoas que até então não eram dignas de estar diante daquele banquete para poder ceiar e participar da festa desse casamento. E Jesus ainda continua dizendo que aquele rei, dentro da festa do casamento, percebe que há ali um intruso e pergunta para aquele intruso como ele tinha conseguido entrar. Aquele intruso não responde nada, e então o rei pede para que seus servos amarrem-o e joguem-o lá fora, onde vai haver choro e ranger de dentes. Afinal de contas, o que significava esse servo que estava ali dentro sem os trajes de festa? Esses servos muitas das vezes somos nós que queremos estar nos lugares de destaque, que queremos estar diante do banquete da Eucaristia, mas não confessamos, mas não perdoamos, mas não buscamos o Senhor com todo o nosso coração. E Jesus é bem claro: aqueles que não seguem o teu caminho e não procuram entrar pela porta estreita, que é fazer o mínimo de esforço possível, não vai continuar participando da festa do banquete que Jesus está preparando para nós. Queridos, há muitos que serão os primeiros. Os primeiros seriam aquelas pessoas que foram convidadas por este rei, porém elas preferiram não estar diante desta festa. E os últimos, no caso, são pessoas que não são dignas. Como minha esposa me questionava, quem são essas pessoas que não são dignas? Assassinos, estupradores, pessoas que podem fazer assim como um bom ladrão, se arrepender naquele último momento da vida e estar diante de Jesus. Aquele bom ladrão, por exemplo, era o último da fila, ou talvez nem estava na fila para poder se banquetear com Jesus, mas por um ato de arrependimento e conversão sincera no último momento da vida dele, ele preferiu estar diante de Jesus e pedir perdão. Então, aquele homem que era o último passou a ser o primeiro, e aqueles convidados pelo rei, os primeiros convidados, que seriam os primeiros da lista, acabaram sendo os últimos. Sejamos como aquele bom ladrão que se converte, que pede perdão, e para estarmos sempre nas primeiras filas do banquete da Eucaristia, no banquete nupcial do Cordeiro. E façamos o esforço mínimo possível, dentro das nossas condições, para estarmos dignos de participar da festa do casamento do rei. Que Deus te abençoe, espero que essa palavra tenha chegado ao seu coração, que você tenha entendido esta mensagem, e comenta aqui se você entendeu e o que mais te marcou, o que mais te marca dentro desta palavra de salvação que Jesus nos traz através do evangelista Lucas. Deus abençoe você, um beijo no seu coração e até a próxima.